Sejam bem-vindos ao canal Pistas do Divino, e antes de começarmos o estudo bíblico, inscreva-se em nosso canal. Hoje começa a nossa nova série, Josué. E no episódio 01 nós vamos falar sobre a chamada de Josué, o homem escolhido para continuar a missão de Moisés. E eu já te aviso, essa não é apenas uma troca de liderança. É um dos momentos mais decisivos de toda a história bíblica. Porque quando Moisés sai de cena, Israel fica diante de um abismo emocional e espiritual. O libertador morreu. O profeta que falava com Deus face a face não está mais ali. A pergunta que paira no ar é simples e assustadora: quem vai conduzir o povo agora? Essa é uma das maiores provas de fé que uma geração pode enfrentar. Não é só atravessar deserto. Não é só enfrentar inimigos. É aprender que a obra de Deus não depende de uma única pessoa. Deus usa pessoas, mas a promessa é dele. O plano é dele. A história é dele. E quando a Bíblia nos leva para esse momento, ela está ensinando algo para qualquer pessoa que já sentiu medo do futuro, medo de recomeçar, medo de ficar sem apoio, medo de perder alguém essencial. O mesmo Deus que sustentou ontem é o Deus que sustenta hoje. A história de Josué começa com luto. Moisés morre. O texto bíblico descreve que ele sobe ao monte, vê a terra prometida de longe, e ali sua vida se encerra. É um final cheio de reverência e também de dor. Moisés tirou o povo do Egito, enfrentou Faraó, abriu o mar, recebeu a lei, intercedeu quando Israel pecou, guiou por 40 anos. Mas ele não entra na terra prometida. Isso choca muita gente até hoje, porque parece duro. Mas existe uma verdade profunda aqui: Deus é santo e a liderança espiritual tem responsabilidade. Moisés, num momento crítico, desobedeceu ao Senhor e desonrou a santidade de Deus diante do povo. E mesmo sendo amado e usado poderosamente, ele colhe consequência. A Bíblia não esconde isso para nos mostrar que Deus não é parcial, e que dons não substituem obediência. Só que a morte de Moisés cria um silêncio pesado. Israel não está apenas enterrando um líder. Está enterrando uma era inteira. A Bíblia diz que o povo chorou por Moisés durante 30 dias. 30 dias de saudade, de perguntas, de insegurança, de memórias. E aqui está uma pista do divino: Deus permite o luto, mas não permite que o luto vire paralisia. Há um tempo de chorar. Mas chega o tempo de levantar. E é nesse ponto que Deus chama Josué. Agora você precisa lembrar quem é Josué. Ele não surge do nada. Ele vinha sendo preparado por anos. Josué foi servo e auxiliar de Moisés. Ele estava perto. Ele observava. Ele aprendia. Ele foi um dos 12 espias enviados para observar Canaã, e quando a maioria voltou dominada pelo medo, Josué e Calebe foram os únicos que disseram: se o Senhor se agradar de nós, ele nos fará entrar. Ou seja, Josué já tinha histórico de coragem e fé quando todo mundo recuou. Isso mostra um padrão que se repete na Bíblia: Deus raramente escolhe para grandes missões alguém que nunca foi fiel nas pequenas. Antes de liderar uma nação, Josué aprendeu a servir. Mas mesmo com preparo, o chamado assusta. Porque uma coisa é ser auxiliar. Outra coisa é ser o responsável final. Uma coisa é caminhar ao lado do líder. Outra coisa é ocupar o lugar dele. E é exatamente aí que Deus fala de modo direto. O livro de Josué começa com uma frase que muda o ambiente espiritual do povo: Moisés, meu servo, é morto. Levanta-te agora. Perceba como Deus trata a realidade com clareza. Ele não nega a dor, não finge que Moisés continua. Ele afirma: Moisés morreu. Isso é definitivo. E então ele diz: levanta-te. Deus não está sendo frio. Ele está chamando para a continuidade da promessa. É como se o Senhor dissesse: o passado foi importante, mas a promessa não terminou. O luto não cancela o futuro. A perda não apaga o propósito. E então Deus define a missão de Josué com palavras fortes. Ele diz que Josué deve atravessar o Jordão com todo o povo e entrar na terra que Deus está dando a Israel. Não é uma missão pequena. É liderar uma multidão. É enfrentar cidades fortificadas. É administrar conflitos internos. É distribuir território. É vencer batalhas. É manter o povo fiel em meio a tentações. A missão de Josué é conduzir Israel do deserto para a herança. E aqui há algo que precisa ser dito com impacto. O deserto, por mais difícil que seja,
é um lugar onde você sobrevive. A terra prometida é o lugar onde você conquista e constrói. No deserto, você recebe maná e água da rocha. Na terra, você precisa plantar, colher, administrar, lutar, estabelecer limites. Muita gente acha que o maior desafio é sair do Egito. Mas em muitos casos, o maior desafio é saber viver a promessa sem perder Deus. Por isso Josué não precisa apenas de força física. Ele precisa de firmeza espiritual. Deus então faz promessas claras para sustentar a coragem de Josué. Ele diz que todo lugar que a planta do pé dele pisar, Deus dará. Ele diz que ninguém poderá resistir a Josué todos os dias da sua vida. Ele diz: assim como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei, nem te desampararei. Essa frase é uma âncora para qualquer pessoa que se sente incapaz diante de uma missão grande demais. Deus não está dizendo que Josué é igual a Moisés. Deus está dizendo que a presença que sustentou Moisés também sustentará Josué. A força não está no homem, está no Deus que acompanha. E aqui existe uma aplicação direta para o nosso tempo. Existem fases em que você olha para a responsabilidade e pensa: eu não tenho estrutura, eu não tenho experiência, eu não tenho recursos, eu não tenho apoio. E Deus responde do mesmo jeito: eu não te deixarei. Mas então vem a ordem que se repete como um refrão, e que se tornou uma das frases mais conhecidas de toda a Bíblia: seja forte e corajoso. E Deus repete essa ordem mais de uma vez. Isso é importante. Porque se Deus manda Josué ser forte e corajoso repetidamente, é porque Josué seria tentado a ser fraco e medroso. O medo não é sempre sinal de falta de fé. Muitas vezes é sinal de consciência do tamanho da missão. Só que a coragem bíblica não é a ausência de medo. Coragem é obedecer apesar do medo. Deus diz para Josué ser forte e corajoso porque ele faria o povo herdar a terra. Perceba, a coragem de Josué não era apenas para ele. A vida dele afetaria milhares. Isso é outra pista do divino: liderança é peso. Suas escolhas influenciam outros. Sua fidelidade ou sua negligência vira direção para quem está atrás de você. Por isso a Bíblia leva tão a sério o caráter do líder. E aqui Deus revela o segredo da coragem que não desmorona. Ele diz: não se aparte da tua boca o livro desta lei, antes, medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme tudo quanto nele está escrito. Então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Isso é decisivo. Deus não manda Josué buscar coragem em autoajuda, em motivação vazia ou em gritos de guerra. Deus manda Josué construir coragem na palavra. Meditar dia e noite. Guardar na boca. Praticar. A ordem é clara: a força espiritual nasce de um coração saturado da verdade de Deus. E aqui católicos e evangélicos podem ouvir a mesma lição com profundidade. Sem a palavra de Deus como centro, a fé vira apenas emoção. Com a palavra como centro, a fé vira fundamento. Para o evangélico, isso reforça a centralidade das Escrituras. Para o católico, isso se harmoniza com a vida de oração e com a leitura crente da palavra na igreja, onde a Escritura não é apenas informação, mas alimento e direção. Em ambos os casos, a mensagem é a mesma: Josué só seria forte se permanecesse ancorado na vontade de Deus. Deus fecha essa parte com outra frase que precisa soar como trombeta dentro de qualquer pessoa que está travando batalhas internas: não fui eu que te ordenei? Sê forte e corajoso. Não temas, nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo, por onde quer que andares. Perceba o equilíbrio. Deus ordena coragem, mas não como quem exige performance. Deus ordena coragem, ao mesmo tempo, oferece presença. O fundamento não é você consegue. O fundamento é eu estou contigo. Isso muda tudo. Porque a fé cristã não é a história do homem que sobe até Deus por esforço próprio. É a história de Deus que desce até o homem e sustenta o homem no caminho. Agora, a chamada de Josué não termina no quarto fechado de uma experiência espiritual. Ela precisa se tornar ação. Josué se levanta e começa a organizar o povo. Ele fala aos oficiais para preparar provisões, porque em 3 dias atravessariam o Jordão. Ou seja, a fé não fica apenas no campo das palavras. Ela vira logística. Vira preparação. Vira ordem. Vira movimento. Tem gente que acha que espiritualidade é só sentir.
Josué mostra que espiritualidade também é organizar, alinhar, planejar, preparar o povo para obedecer. E então Josué fala com as tribos que já tinham recebido herança do outro lado do Jordão, Ruben, Gade e meia tribo de Manassés. Eles tinham sido autorizados por Moisés a ficar naquela região, mas com a condição de ajudar seus irmãos na conquista. Josué lembra isso. E eles respondem com algo muito forte: tudo quanto nos ordenaste faremos, e para onde quer que nos enviares iremos. Assim como obedecemos a Moisés em tudo, assim obedeceremos a ti. Somente que o Senhor teu Deus seja contigo, como foi com Moisés. E eles ainda dizem: tão somente esforça-te e tem bom ânimo. Isso mostra algo valioso. Deus levanta líderes, mas também levanta um povo que precisa se comprometer. Uma geração inteira precisaria abraçar a liderança de Josué. Se o povo resistisse, a conquista seria travada por dentro antes de ser travada por fora. Muitas vezes, os maiores inimigos não são as muralhas da cidade. São as divisões no acampamento. Por isso Deus começa a preparar unidade, compromisso e obediência. Agora vamos aprofundar o que significa, na prática, ser o homem escolhido para continuar a missão de Moisés. Porque isso não era apenas um cargo. Era uma herança espiritual. Moisés representava a lei, a libertação, o início de uma nação. Josué representaria a entrada na promessa, a conquista, a posse, a transição do povo peregrino para o povo estabelecido. Moisés conduziu o povo para fora da escravidão. Josué conduziria o povo para dentro da herança. E aqui existe uma leitura cristã muito rica. Em português nós dizemos Josué, mas o nome original é Yeshua, o mesmo nome que, em outra forma, aparece como Jesus. Isso não é coincidência teológica para os cristãos. Josué, de certa forma, aponta para Cristo no sentido simbólico. Moisés representa a lei, que revela o pecado mas não pode, por si só, levar o homem à plena herança. Josué representa aquele que conduz o povo à promessa. Para católicos e evangélicos, isso ilumina a mensagem central do Evangelho. A lei mostra, mas é Cristo quem conduz. A força não vem da nossa capacidade de cumprir tudo perfeitamente, mas da graça que nos leva adiante. Josué é um sinal, Jesus é o cumprimento. Só que o livro de Josué não é só símbolo. É história real. E é também um manual espiritual sobre transições. Porque todo mundo enfrenta transições: mudança de fase, mudança de trabalho, perda, recomeço, desafio novo, responsabilidade nova. E toda transição tem um inimigo invisível: o medo. Medo de falhar. Medo de não ser suficiente. Medo de decepcionar. Medo de não conseguir sustentar o que começou. Medo de não ter a unção do anterior. O medo de Josué era real. E Deus responde com 3 pilares que você precisa guardar. O primeiro pilar é presença: eu estarei contigo. O segundo pilar é promessa: todo lugar que pisares eu darei. O terceiro pilar é palavra: medita e pratica a lei. Isso forma uma tríade espiritual. Quem tem presença, promessa e palavra caminha com firmeza mesmo quando o cenário assusta. Agora eu quero trazer essa história para dentro da sua vida de forma direta, porque esse canal não existe só para contar fatos, mas para revelar pistas do divino no seu dia a dia. A primeira lição da chamada de Josué é que Deus trabalha com continuidade. Moisés morreu, mas Deus não acabou. Se você perdeu alguém, se uma fase terminou, se um ciclo se fechou, isso não significa que Deus parou de agir. Significa que Deus está chamando você para um novo nível de obediência. O fim de uma era pode ser o começo de uma promessa. A segunda lição é que Deus chama pessoas que foram fiéis no bastidor. Josué serviu antes de liderar. Ele aprendeu antes de comandar. Ele observou antes de decidir. Se hoje você sente que está só servindo e ninguém vê, lembre-se, Deus está te preparando. O bastidor não é perda de tempo. É oficina de Deus. A terceira lição é que coragem é uma ordem, mas também é uma construção. Deus manda ser forte e corajoso, e em seguida mostra como, permanecendo na palavra e obedecendo. Coragem que não tem raiz vira impulso e desaba. Coragem que nasce da palavra vira constância. A quarta lição é que missão exige movimento. Josué ouviu Deus e já começou a preparar o povo. Há momentos em que você está esperando mais um sinal, mas Deus já falou o suficiente para você dar o próximo passo. O povo tinha 3 dias.
Era tempo de preparar provisão. O milagre viria depois, mas a obediência começava antes. A quinta lição é que ninguém cumpre promessa sozinho. Josué não atravessaria o Jordão sozinho. A conquista exigiria unidade, compromisso, responsabilidade compartilhada. E isso vale para qualquer obra de Deus. Uma família, uma igreja, um ministério, um projeto, uma vida restaurada. Tudo isso exige gente comprometida, não apenas admiradores. E agora eu quero fechar com a imagem mais forte deste episódio. Imagine Josué ouvindo a frase: Moisés, meu servo, é morto. E logo depois ouvindo: levanta-te. É como se Deus estivesse dizendo: a saudade é real, mas a promessa também. O passado foi grande, mas o futuro não está cancelado. Não temas, porque eu sou contigo. No próximo episódio da série Josué, nós vamos entrar em um milagre de impacto visual e espiritual: a travessia do Rio Jordão. A Arca da Aliança à frente, os sacerdotes pisando na água, e o povo atravessando em terra seca. E você vai perceber como Deus confirma a liderança de Josué diante de toda a nação, do mesmo jeito que confirmou Moisés no Mar Vermelho. Que Deus abençoe a sua vida e te dê, hoje, a mesma palavra que sustentou Josué: seja forte e corajoso. Não porque você é invencível, mas porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares.